Paz do Senhor, irmã Kátia, bom dia. É bem assim mesmo, sabe? Do jeito que você escreveu aí. Gente, hoje o assunto da escola bíblica, a revista que a gente está estudando é sobre corpo, alma e espírito. E a gente está estudando a alma como a sede das emoções. O espírito, né, é aquilo através do qual a gente se relaciona com Deus. E por que eu estou dizendo isso? Porque, gente, na nossa alma está as emoções, mas assim, o céu é dos espíritos e espírito não é emocionado. Eu estou dizendo isso porque a irmã Kátia está dizendo aí que lá no céu a gente não vai lembrar das tristezas, porque senão não seria céu, realmente. E aconteceu isso com uma experiência que eu tive. Um dia desse a irmã Lei estava perguntando aí, né, pedindo para eu contar a minha experiência. Então eu vou contar aqui de novo, porque foi algo assim, gente, tremendo. É completamente diferente daquilo que a gente pensa que é. Mas é claro que, estando aqui na Terra, a gente vai pensar que todo lugar é igual aqui na Terra. Mas não, a nossa estrutura no céu, ela é diferente, nossos pensamentos são diferentes. A palavra do Senhor mesmo diz, né, que no céu não entra pecado, não entra tristeza, não entra dor, não entra morte. Então, é isso. Deixa eu contar a minha experiência aqui para vocês. E, inclusive, da última vez que eu contei uma experiência aqui, eu falei, né, que essas experiências me ajudam nos momentos difíceis a me lembrar de como é o céu e para onde eu vou. Sabe, me fortalece, renova a minha esperança. Desculpa, gente, eu tô falando devagar porque eu tô gripado, eu tô assim, com catarro no peito e chega, eu tô cansando. Tô tomando remédio aqui e tudo, mas tô cansada. Deixa eu falar. É o seguinte, há mais ou menos eu acho que 15 anos atrás, eu tive essa experiência. Eu me juntava com as irmãs lá do Santa Rosa pra gente visitar as congregações. E aí teve um dia que eu fui com duas irmãs, acho que 2 ou 3, não lembro, visitar um culto de senhoras, né, numa congregação. Era uma igreja pequenininha, gente, mas uma igreja assim cheia de Deus, sabe? E aí, quando a gente chegou lá, eu fiquei sentado assim no banco. Do meu lado ficou a irmã Francisca, que era uma senhora bem idosa, estava na igreja já antes de eu chegar, e era uma mulher muito aplicada na obra de Deus, a irmã Francisca, sabe? Ela era uma idosa, assim, uma mulher de já 70 anos, já tinha os seus 70 anos, uma idosa. E ela era um exemplo na congregação, porque ela ia para todas as visitas, tudo que precisasse ela estava lá, em todos os trabalhos ela estava, enfim, né? Era um exemplo para nós. E estava lá assistindo o culto, sentada na cadeira a irmã Francisca, e na outra cadeira estava outra irmã, que hoje eu não lembro qual era, só lembro da irmã Francisca. E aí, gente, a certa altura do culto, a irmã estava lá pregando. Eu não lembro se foi na hora da pregação ou foi do louvor que isso aconteceu comigo. Teve um momento lá, eu sentada na cadeira, no meio da congregação, eu sentada na cadeira, que de repente, perdão, de repente eu senti o ar saindo do meu nariz, sabe? O meu fôlego sendo tirado de mim, como se o meu fôlego estivesse sendo tomado de mim. Realmente como se alguém estivesse puxando assim, sabe? E eu senti uma coisa estranha, eu senti como se eu estivesse saindo pelo meu nariz. Vocês entendem? Como se eu estivesse deixando o meu corpo. E aí eu expirei, eu fiz assim, ó. Pronto, expirei. Expirei e aí depois disso eu já estava em outro lugar. Gente, eu abri os olhos no lugar onde eu estava voando. Voando, mas assim parada, eu estava flutuando. Eu estava parada, flutuando, no meio de um céu aberto. E aí eu comecei a olhar ao meu redor. Eu ali flutuando. E aí eu via campos verdes a perder de vista, um lugar muito enorme, um céu azul lindo, maravilhoso, árvores. E o mais interessante daquele lugar não é o que tinha lá, não era isso que eu vi. O mais interessante daquele lugar, o mais maravilhoso, era a paz que eu estava sentindo.
Gente, era muita paz, era muita paz. Eu tinha consciência que eu tava flutuando por causa daquela paz. E eu tava leve, 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 muito leve, uma sensação maravilhosa, sabe, de quem pode voar mesmo. E realmente eu tava voando, tava levitando, tava flutuando entre o chão e o céu, e vendo aquela imagem maravilhosa, aquela visão diante de mim. E eu fiquei muito impressionada, e muita paz, eu sentindo muita paz, uma coisa maravilhosa. E eu não estava me lembrando, gente, porque na época eu era casada e meus 3 filhos eram pequenos. Mas eu percebi que eu não lembrava de marido, nem de filho, nem de casa, nem de congregação, nem de nada. Aquele lugar, aquela paz, aquela sensação me preenchia por completo. Era só maravilha. Entendeu? Só maravilha. Aí eu notei a presença de um ser atrás de mim. Eu sabia de alguma maneira que eu não consigo explicar. Eu sabia que era um anjo, sabia que era um homem. Eu conseguia imaginar a roupa dele. Ainda hoje, quando eu falo para vocês, me vem à mente um homem flutuando, e ele não era loiro, branco. Ele tinha um rosto assim, tipo uma pele queimada, moreno. Perdão. Mas ele tava com uma roupa, tipo uma armadura. Ele tinha asas muito grandes, mas a roupa dele não era aquela bata branca. Não, era tipo uma roupa de guerra. Ele tava com uma armadura mesmo de guerra. E ele era moreno, tinha 2 asas enormes e tava flutuando. Eu não o vi, mas eu sabia que ele estava atrás de mim e eu consegui saber tudo isso. E aí ele começou a falar comigo, não verbalmente, assim como eu estou falando com você. Ele começou a falar comigo através da mente. Enquanto ele falava comigo, eu via que ele não mexia a boca, mas eu não sei como, porque ele estava atrás de mim, eu não conseguia ver. Mas eu sabia que ele falava comigo por telepatia, através da mente. Ele não mexia a boca. Ele falava comigo, me comunicava e eu conseguia ouvir e entender. Aí ele começou a dizer assim pra mim: esse aqui é o lugar pra onde você vem. Você vem pra cá. Aí ele disse: mas antes, a sua irmã vai vir pra cá. Quem era a minha irmã de quem ele estava falando? A irmã Francisca, aquela que estava do meu lado. Aí ele disse assim, que ela estava muito cansada. Ela estava muito cansada. E nesse momento que ele falou isso, eu comecei a sentir o cansaço dela. Entendeu? Que era aquele cansaço que eu comecei a sentir. Eu não falei pra vocês, mas antes de eu sentir, né, quando eu estava sentada na igreja, antes de eu sentir o meu espírito sendo puxado pelo meu nariz, eu comecei a sentir um cansaço muito grande. Eu comecei a fazer assim, ó, aos poucos. Pois é. Eu comecei a respirar com dificuldade, de repente aquilo foi aumentando, até que a minha alma foi puxada pelo meu nariz. Aí ele começou a dizer que aquele cansaço que eu tinha sentido na igreja antes da minha alma ser tirada, né, ser puxada do meu corpo, era o cansaço que a irmã Francisca estava sentindo. Aí ele disse que ela estava cansada e que ela precisava descansar e que ela vinha para aquele lugar e que depois dela eu viria também para aquele lugar. Aí eu fiquei sabendo que eu ia ter que voltar. Gente, aí eu entrei em desespero. Porque eu não queria voltar, não queria. Só que antes que eu pudesse falar qualquer coisa e reclamar, eu abri os olhos e me vi sentada na igreja de novo. Só que antes de abrir os olhos, gente, quando eu abri os olhos, foi assim, como se tivessem colocado de novo a alma dentro do meu corpo. Eu fiz assim, ó. Puxei o fôlego bem forte, bem rápido, e a alma entrou de novo dentro do meu corpo. Entenderam? E aí eu me vi de novo sentada na igreja. Eu olhei para os lados, gente, e vi aquele povo todo, aquelas irmãs, e me deu vontade de começar a chorar. Primeiro, porque eu não queria estar ali, queria ter ficado naquele lugar, não queria ter voltado, porque lá é maravilhoso demais. Você não pensa em nada, você não quer saber de nada. Lá não existe parente, não existe ninguém. Você só quer ficar lá, E aí eu fiquei muito triste, muito
muito chateada porque eu tinha voltado, eu não queria voltar. E quando eu voltei, gente, que eu expirei, fiz assim, ó, e a alma entrou dentro do meu corpo de novo e que eu percebi que eu tava lá, eu olhei pro meu corpo e eu comecei a sentir nojo da minha carne, nojo da minha pele, senti o peso do corpo, porque antes eu tava flutuando. Enquanto eu tava lá, eu tava flutuando. Quando eu voltei pro corpo, eu senti o peso de novo. Quando terminou o culto, que eu me levantei e fui dar um passo, eu senti o peso do mundo inteiro nas minhas costas. É o peso da carne que a gente carrega todo dia, mas como a gente já tá acostumado, né? A gente não se dá por percebido sobre isso. Mas quando você vai no céu e sente a leveza, a paz, e você volta de novo para a terra, irmãs, é ruim demais. É ruim demais voltar, entrar nesse corpo de novo, esse corpo podre, essa carne podre. É ruim demais. Pelo amor de Deus, eu não queria ter voltado. Eu não queria ter voltado. E aí eu fiquei olhando assim para as irmãs, olhei para a irmã Francisca do meu lado. Eu, meu Deus, como que isso aconteceu comigo aqui no meio de todo mundo? Como que eu passei por isso aqui, estando aqui no meio de todo mundo e ninguém percebeu nada? Ninguém percebeu nada, sabe? E foi isso, gente, foi incrível. Como eu sempre digo, eu acredito que Deus fez isso comigo, porque naquela época da minha vida eu tava com taquicardia muito forte. Eu ia parar, frequentemente eu ia parar no hospital com taquicardia. E eu tava com muito medo de morrer, né? Eu tinha medo de morrer. E depois dessa experiência eu perdi, assim, não vou dizer que eu perdi o medo de morrer, né, também. Mas Deus me mostrou que não é nada demais, porque isso aí ficou muito marcado em mim. Simplesmente ele puxa a sua alma e ela sai de você, acabou-se. Acabou-se. Entenderam? E pronto, e você já abre os olhos no lugar onde é pra você estar. Isso aí eu entendi. Eu entendi. Eu não sei se vocês têm outra crença sobre essa doutrina, mas pela minha experiência, minhas irmãs, eu sei que é isso, né? E depois desse dia, gente, depois dessa experiência, aliás, alguns anos depois, eu saí daquela congregação, mudei de bairro e agora eu tô morando em outra casa, em outro bairro. E eu sempre fiquei em contato com os irmãos lá de Santa Rosa, e aqui e acolá, quando eu via algum na rua ou falava com alguém que ia lá, visitava lá, eu perguntava pela irmã Francisca, né? E aí, cadê a irmã Francisca? Tá bem? Né? Na verdade, eu tava monitorando para saber se ela já tinha partido para Cristo. Porque o anjo falou que depois dela eu iria. E aí, durante muitos anos, a irmã Francisca, né, esteve muito bem lá, congregando no Santa Rosa. Glória a Deus, estava lá. Só que há 2 anos atrás, eu acho que já faz uns 2 anos, 2 anos atrás, eu encontrei o filho dela dentro do ônibus. Eu fui fazer um procedimento nos meus documentos ali no Shopping Benfica. Peguei um ônibus aqui da Zé Bastos, né? Peguei o Zé Bastos para descer lá no Benfica, no Shopping Benfica, para ir na casa do cidadão, para ajeitar lá um documento meu. E dentro do ônibus eu encontrei o irmão, deixa eu ver se eu lembro o irmão dele, o nome dele, o irmão Barros, isso, que era professor da escola dominical. Filho da irmã Francisca. Eu encontrei o irmão Barros e perguntei pela irmã Francisca. E ele me falou que ela tinha partido, né? Já fazia uns meses que ela tinha partido para a glória, que ela tinha ido. Aí, gente, eu fiquei, né? Opa! Eu fiquei na expectativa. Pois é. Mas tô eu aqui ainda, né? Só o Senhor sabe o meu tempo de ir para aquele lugar. Mas, gente, é maravilhoso. É maravilhoso. Então, foi essa experiência que eu tive. Foi muito real, muito real. Eu não sei se eu consegui explicar com o tempo, se vocês vão conseguir me compreender. É muito difícil a gente encontrar palavras para descrever, assim, com fidelidade as coisas do céu, né? Não existem palavras para descrever aquele lugar, mas foi isso que aconteceu, viu? E essa foi a minha experiência. Outra coisa, eu não sei se aquele lugar que eu vi era o céu, posso chamar de céu, ou se era um lugar intermediário onde a gente vai ficar, né, enquanto tudo se desenrola aqui na terra e os eventos da Bíblia acontecem para nós sermos reunidos, até que a gente seja reunido, né, todo o povo de Deus no arrebatamento e depois na eternidade. Enfim, eu só sei que aquele lugar é maravilhoso, isso eu posso dizer, aquele lugar é maravilhoso, e é para aquele lugar que o anjo falou que nós iríamos, e é maravilhoso.
E para fechar, gente, para terminar, só para complementar aqui, porque eu comecei a contar isso, porque a irmã Caixa perguntou, né? Tava falando aí, ela tava falando sobre se a gente vai lembrar dos parentes lá na Glória, né? Eu li o comentário dela aqui dizendo isso. Então, eu contei esse testemunho para mostrar para vocês que, a partir da minha experiência, eu creio que não, a gente não vai lembrar dos parentes lá. Porque enquanto eu estava lá, no meio daquele céu flutuando, eu não lembrava, como eu falei, né? Nem de filho, nem de marido, nem de mãe, nem de pai, nem de ninguém. De ninguém. Então, o que eu tô querendo dizer com isso? Quando eu tava com aquela enfermidade, gente, taquicardia, muitas vezes isso era tão forte que eu pensava que eu ia me acabar realmente. Eu ia pro hospital me acabando de taquicardia, tempo de morrer. E qual era o meu medo? Não era só o medo de morrer, era o medo de deixar os meus filhos aqui, porque eram 3 filhos pequenininho. Então essa era a minha aflição. Eu tinha uma aflição muito grande. Eu pedia muito a Deus: Senhor, não deixa eu morrer. Toda vez que eu tinha ataque de taquicardia, eu começava a orar e pedir ao Senhor que tivesse misericórdia, porque eu ainda queria criar meus filhos, porque os 3 eram pequenos. Então, meu medo também era esse, né? E nessa experiência o Senhor me ensinou várias coisas. Uma, que a gente não precisa ter medo, não é da morte, porque crente não morre. A Bíblia diz que crente passa da morte para a vida. E realmente é, né? Deus me mostrou como é que é esse processo. Simplesmente Ele chama, Ele pega o nosso espírito e o nosso espírito sai do corpo. Todos nós vamos passar por isso. E é só isso, né? Com o salvo é assim. Não tem dor, não tem nada. Simplesmente você sai de um lugar para outro. Isso é maravilhoso, gente. Isso é só pro crente. É só pro crente. O ímpio, né, eu não sei quando o espírito dele sai do corpo, onde é que ele vai abrir os olhos dele. Mas o crente, eu já sei para onde é que vai. Glória a Deus por isso. E a questão dos meus filhos. A questão que eu falei no início do testemunho sobre a emoção, você lembra? Pois é. A gente fica preocupado com os filhos, com os parentes. E, gente, Deus me mostrou que lá não existe isso, porque não existe aflição nenhuma, preocupação nenhuma. Nada te abala, então você não lembra de ninguém, você não tem mais preocupação nenhuma. E não é porque você é insensível, é porque você sabe que tudo está na mão de Deus. Quando você está lá, é tudo completo, o conhecimento é completo. A gente sabe que tudo está na mão de Deus, Deus está cuidando de tudo e a gente não se importa, não se incomoda. A gente não quer mais saber, a gente entende que o soberano é Deus. Entende? Então, o que a gente quer para os nossos filhos, a gente precisa pedir agora. Orar por eles, porque quando o Senhor nos chamar, eles vão ficar aqui, né? Se nós partirmos antes dos nossos filhos, e nós vamos encomendá-los ao Senhor, e Deus vai cuidar deles aqui nessa terra, né? É isso, irmãos, a gente não precisa se preocupar com nada. O nosso Deus é o Deus que dá a paz, e aquele lugar onde tem a paz absoluta. Então, eu estou falando isso para vocês entenderem, né? Por que eu contei isso? Porque a resposta, de acordo com a minha experiência, e por isso eu creio assim até hoje, que não, lá você não lembra de nada. Lá é muita paz para desfrutar, muita alegria, muita felicidade. Não tem nenhuma preocupação, não tem nenhuma tristeza, não tem nenhuma dor, não tem nenhuma aflição, não tem nada pendente. É tudo completo e absoluto, paz absoluta, alegria absoluta. É maravilhoso, gente. É maravilhoso. Então a resposta é não, né? Não. A gente não lembra dos parentes lá. Agora é claro que eu queria ter visto mais coisa. Porque o anjo falou que a irmã Francisca ia para lá e eu também ia. Mas eu não vi ninguém lá. E os outros santos que partiram para a glória antes, por que não estavam lá? Então assim, não me foi permitido ver mais do que isso. Não me foi permitido ver os santos lá. Não me foi permitido ver muita coisa. Mas eu creio no que eu vi, no pouco que eu vi eu creio, e no pouco que me foi dito também eu creio.